era 1995. No pequeno vilarejo que eu morava, existia poucas casas. As ruas eram de terras, e em suas laterais haviam grandes valetas, que serviam para que a água da chuva não entrasse nas casas. Mas aos poucos, era fácil notar que não demoraria muito, para que logo muitos campos que tinham ao nosso redor viessem a estar tomados por novas casas. Eu me chamo Valmir Correia Freitas, e o que vou estar contando através desse relato aconteceu comigo e alguns amigos que moravam na mesma rua que eu. Na verdade, moramos em um beco, conhecido como Beco 7. Nossa casa era a última que existia naquela rua. Depois disso, o que tinha era apenas um grande capão de mato e um carreiro que acreditávamos que não levava a lugar nenhum. Muitas pessoas sempre nos recomendavam para que não andássemos fora dos limites do vilarejo, e também para que nunca fôssemos até a mata em que aquele carreiro levava. Então, quando completei 15 anos, eu já não ligava muito para o que os outros falavam, e por falta de discernimento, por não dar atenção a conselho de pessoas mais velhas, acabei junto com meus amigos passando por um grande sufoco. Eu era um jovem inconsequente em tudo o que fazia. Certa vez estávamos eu e mais 2 amigos, parados em frente à minha casa. Estávamos conversando, e no meio dessa conversa, um de meus amigos, conhecido por todos nós como Baiano, saiu com uma conversa estranha. Ele falava que ouviu algumas pessoas comentando que um grande animal negro tinha sido avistado andando durante a noite pelo carreiro, que dava continuidade à rua que eu morava. Como já era tardinha, depois de ouvir tudo que Baiano falou, sem nem ao menos pensar, falei para Baiano que naquele fim de tarde iríamos eu, ele e Carlos fazer boa parte do carreiro que levava em direção à mata. Também falei que ele não ficasse preocupado, pois tudo que ele ouviu dizer sobre o lugar que iríamos era mentira. De início eu fiz fogo para que ele me acompanhasse. Baiano estava tentando me convencer a não entrar na mata. Eu falava que não tinha medo de nada. Baiano começou a andar em direção ao final da rua, e nós o acompanhamos. Depois de boa parte do carreiro já ter sido feito, e também a tarde já ter se dissipado, e dado lugar à noite, resolvimos voltar todo o caminho que fizemos. Mas no mesmo momento em que olhamos para trás, todos nós vimos um ser enorme por entre as árvores. Era uma enorme sombra negra, e era possível ver que o que estava a nos observar tinha um certo tom amarelado em seus olhos, e já deveria estar à nossa espreita há um bom tempo. Naquele momento não precisou ninguém falar nada. Sabíamos que não tínhamos como voltar, e quando aquele ser saiu da onde estava, eu pude ver que aquilo tinha semelhança de um enorme cão. Seu corpo era todo deformado, suas pernas pareciam quebradas. Também notei que aquilo parecia andar assentado sobre seus calcanhares. Seus braços eram longos, e em suas mãos tinham enormes garras negras. Foi então que Carlos olhou para nós e gritou para corrermos, e fomos adentrando a mata cada vez mais. Era possível ouvir o barulho daquilo correndo pela mata. No mesmo momento que aquilo estava ao nosso lado, também estava atrás de nós. Parecia que aquilo queria nos levar até algum lugar, pois se quisesse, teria nos pegado com muita facilidade. Foi então que não demorou muito para que conseguíssemos enxergar um velho barracão. Parecia que há muito tempo atrás, aquele lugar era um velho depósito de sementes. Corrimos até aquele lugar para tentar achar abrigo contra aquela fera. Então, no momento em que entramos, o cheiro de mofo era muito forte. Olhávamos para todos os cantos, à procura de um lugar para nos escondermos, pois aquilo que tinha nos perseguido na mata não demoraria muito para chegar até o local que estávamos. Então Carlos apontou para uma escada, que levava até uma pequena parte de madeira, que ficava poucos metros abaixo do telhado do barracão. A escada era muito velha, deveria fazer muito tempo que estava ali. Primeiro foi Carlos a subir, depois Baiano. Então, no momento em que eu comecei a subir, comecei a ouvir barulhos em volta do barracão. Aquela coisa estava à nossa procura, e não demoraria para nos encontrar.
Depois de estarmos todos sobre aquela plataforma, ficamos bem quietos e também tentávamos respirar bem devagar, pois o medo nos deixou com o coração acelerado e muito ofegantes. Foi então que não demorou muito para vermos aquele ser entrar no barracão à nossa procura e ficar bem abaixo de nós. Aquilo andava bem devagar. Era possível ouvir o barulho daquele ser do inferno, cheirando o chão, para tentar achar o nosso rastro. Mas no momento em que aquilo ergueu a sua cabeça e começou a cheirar o ar, foi que pude ver que aquela coisa era um lobisomem. Sua cabeça era grande e tinha um longo focinho, e era possível ver seus grandes dentes. Também era possível notar que de sua cabeça saíam muitos pelos, porém falhos, e desciam por boa parte de suas costas. Ficamos imóveis enquanto aquilo tentava nos encontrar. Foi então, em determinado momento, que ficamos ainda mais aterrorizados. Vimos o momento em que o lobisomem caminhou em direção à escada, que usamos para subir no local que estávamos escondidos. A primeira reação foi imaginar que jamais aquilo conseguiria subir, mas então aquilo se colocou em pé como uma pessoa, e eu tive a nítida impressão que aquela coisa levou sua mão até um dos degraus da escada. E no momento em que se preparava para subir, aquilo parou, olhou em direção à porta velha que usamos para entrar. Parecia que a fera tinha ouvido algo, que para nós, naquele momento ainda não era perceptível. A fera então se colocou sobre as 4 patas novamente e correu em direção à mata. Ainda ficamos escondidos por um bom tempo, e não demorou muito para percebermos que bem ao longe, pessoas chamavam por nossos nomes, e também muitos cachorros vinham acompanhando essas pessoas. Acredito que o lobisomem tenha conseguido ouvir que as pessoas que nos procuravam estavam se aproximando do antigo barracão. Tão logo as pessoas se aproximaram, começamos a gritar onde estávamos, e depois que entraram no barracão, descemos as escadas e tratamos de sair o mais rápido possível daquele lugar. Então, depois de estarmos em segurança na rua de minha casa, nossos pais nos perguntaram o que estávamos fazendo naquele lugar e por que não retornamos para casa. E depois de contarmos tudo o que nos aconteceu, todos que estavam ali naquele momento ficaram completamente quietos, e não demorou muito para que todos começassem a ir para suas casas. Eu e meus amigos nunca mais voltamos àquele lugar, e também não entramos mais na mata, mas confesso que ainda continuo com muito medo por tudo isso que nos aconteceu. Não sei se é o medo que me faz ouvir e ver as coisas. Eu tinha certeza de ver aquela sombra negra se esgueirando por muitos lugares escuros e terrenos baldios, e também eu tenho quase certeza que certa noite, no momento em que fui fechar a janela do meu quarto, aquele cão do inferno estava nos fundos do terreno de minha casa, à espreita, e estava observando em direção ao meu quarto. Nessa noite eu não consegui dormir, pois eu consegui ouvir uma respiração, muito ofegante e pesada do lado de fora, e parecia estar encostada na parede, embaixo da janela do meu quarto. Poderia ser coisa da minha cabeça, mas depois de ter passado por tudo que eu e meus amigos passamos, eu não arriscaria novamente, e não colocaria o meu corpo em perigo. Boa noite.